Se Jesus te mandasse um recado que voltaria amanhã às 4 horas da tarde, o que você faria? O que você faria? Se Jesus falasse para você, Edson, amanhã, 4 horas, estou no pedaço. E aí? Muito bom. É verdade. Sabe, meus irmãos? Muitas respostas, elas são aplicadas nessas perguntas. Lógico que pedir perdão, tudo isso é aplicado a essas perguntas. Mas isso são coisas do nosso dia a dia, que tem que ser vista no dia a dia, são coisas que têm que estar presentes nas nossas vidas. E muitas coisas são aplicadas, mas eu gostaria de pensar numa resposta central para isso junto com vocês. Até o Edson comentou algo aqui interessante. Se sabemos que Cristo está para voltar, uma coisa ela deve ter prioridade nas nossas vidas, né? Uma coisa ela tem de ser prioridade, que é servir a Deus. Servir a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, servir a Deus com tudo que a gente pode servir a Ele, com toda a nossa força. Porque, meus irmãos, se nós formos olhar a nossa agenda, se você for parar a olhar a sua agenda, qual é a pauta da sua agenda? Qual é a sua agenda amanhã? Qual é a sua agenda terça? Qual é a sua agenda sexta-feira? Se nós formos olhar a nossa agenda, nós temos uma agenda cheia de atividades. Nós temos muitas coisas a resolver nas nossas vidas. Mas se nós não estivermos focados no principal, que é servir a Deus, todas as coisas se tornam sem sentido. E sabemos que Jesus está para voltar. Hoje, um mosquito tem poder de matar, é ou não é? Um mosquito tem poder de matar hoje. Existem vírus que com uma semana exterminam uma aldeia inteira de pessoas na África. Temos lá um ditador coreano que quer jogar bomba no mundo todo. Temos muitas coisas acontecendo. Mas eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que Ele está às portas. E uma coisa tem que ser prioridade nas nossas vidas, que é servir a Deus com toda a nossa força. E eu queria falar com os irmãos nessa noite, esse tema, da esterilidade e a fertilidade, que é algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Domingo, quando eu falava das salas, que Deus colocou referência de Isaías 54 no meu coração, ficou forte isso para mim, porque até então eu lia a largas estacas a sua tenda, mas durante a semana o Senhor foi falando comigo outros aspectos, outro ponto de vista sobre essa passagem, que Ele veio responder algumas orações, algumas perguntas interiores minhas, e de manhã o Senhor veio trazer à luz aqui, o pastor Edivaldo também trouxe, até marcou minha Bíblia aqui com suco de uva, né, pastor? Está grifado com sangue, e trouxe a confirmação daquilo que o Senhor tem falado. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Isaías capítulo 54, verso de 1 a 4, tem a referência no telão que eu coloquei na versão da mensagem, que eu achei que coube muito bem dentro do que nós vamos falar. Isaías 54, verso 1 a 4, diz o seguinte: você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Presta atenção. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não será decepcionada. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude. E a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar este momento na Tua presença, na Tua palavra.
Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade a nos conduzir nessa noite, Senhor. Assim como foi pela manhã. Mas que o Senhor nos conduza. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor descortine sobre os nossos olhos, Senhor. Que o Senhor revele aos nossos corações a nossa condição de férteis diante de Ti, Jesus. O nosso chamado de gerarmos filhos para Ti. Senhor, que a Tua palavra caia em terreno fértil, que é o coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus, Ele preparou você. Deus, Ele preparou você para que você seja muito frutífero. Deus te preparou para que você seja muito frutífero. E prova disso está lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 1, verso 28. Provando para você que Deus te preparou para que você seja muito frutífero. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 28. Achou? Está logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, logo no comecinho da Bíblia. Diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e quê? Sejam férteis e encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então nós vemos Deus abençoando o homem para que ele fosse frutífero, para que ele dominasse, para que ele multiplicasse, para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse povoar a terra, para que através do homem, através da fertilidade que ele colocou no homem, o homem frutificasse. E não para aí. Como contexto dessa bênção que Deus colocou sobre o homem, nós observamos Abraão, que Deus fala muito com ele sobre isso. Olha Gênesis 17 ainda, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Gênesis 17, olha o que Deus fala a Abraão. Deus fala muito de fertilidade com Abraão. Muito. E olha, vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 17. Diz o seguinte: quando Abrão estava com 90 e quantos anos, irmãos, aí? Quantos anos? Eu não entendi direito. Quem aqui tem 90 anos? Abrão estava com 99 anos. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Verso 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E aí é o que fala agora. Multiplicarei muitíssimo a sua descendência. O que fala aí? Multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se o rosto em terra e lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, e não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Olha o que diz verso 6, eu quem aqui? Quem é que fala eu aqui? O Senhor, o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis. E se você for ler aí Gênesis 17, Deus vai falando sobre a condição de Abraão, que ele seria um multiplicador, que ele seria uma pessoa que frutificaria, que ele seria pai de muitas nações. E ainda continuando, ainda no capítulo 28, abre lá, no verso 3, não é mais à frente, capítulo 28, verso 3, perdão, 22, verso 15, 22, verso 15, 17, vamos para o 22 agora.
Olha o que Deus diz a Abraão, por ele não ter negado o seu único filho. Deus disse que o abençoaria, Gênesis 22, verso 15. Olha o que diz: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e lhe disse, olha o que disse a ele: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Irmão, para aqui, que peso tem a declaração dessa de Deus? Pesada, né, Wallace? Olha o que Deus diz: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E não para aí. Olha o que acontece agora com o neto de Abraão. Agora sim, 28. Vamos ver Gênesis 28. No verso 3. Olha o que Deus fala para o neto de Abraão. Isso mostrando para você que existe uma marca sobre o homem da bênção de Deus. A marca da fertilidade. A marca de ser multiplicador. Gênesis 28, 3. Olha que Deus abençoando o neto de Abraão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Sabe, meus irmãos? E não para por aí, porque no capítulo 35, no verso 11, tem mais. Eu vou ler para vocês agora. E Deus ainda lhe disse, olha o que Deus fala para Jacó: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. Olha o que Deus fala para Jacó: de você procederá uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Meus irmãos, Deus planejou para que eu e você sejamos muito frutíferos. Desde a criação do homem, Deus marcou o homem com a bênção de que ele seria uma bênção, de que ele seria frutífero, de que ele se multiplicaria. Essa é a marca que está sobre o homem. Essa é a marca que está sobre mim e que está sobre você. Isso não é somente uma situação que acontece no contexto histórico da Bíblia, mas é uma verdade, que nós somos abençoados, que nós somos uma bênção, que nós somos multiplicadores. Meus irmãos, o que eu quero falar com vocês nessa noite é que existe sobre nós, Igreja de Jesus Cristo, uma condição poderosa de se multiplicar. E que muitas vezes nós estamos sendo estéreis, não estamos criando e gerando filhos, não estamos avançando como igreja naquilo que é a principal vontade do Senhor, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que é avançar, que é despovoar cidades assoladas. Nós estamos estéreis. Telespectadores, pessoas que assistem o que acontece ao redor e não avança e não tem uma atitude para que as realidades ao nosso redor sejam alteradas. E a grande vontade do Senhor é que eu e você, com essa marca que nós temos em nossas vidas e que nós somos uma bênção, nós possamos avançar como igreja de Jesus, que nós possamos não somente ser um povo, mas nós possamos ser uma nação que altera, que tem um Senhor, que tem um senhorio. E essa nação que tem um Senhor, que tem um senhorio, leva a diferença para onde ela vai. Essa é a condição que está sobre as nossas vidas. Deus quer que eu e você geremos filhos espirituais. Deus quer que eu e você geremos filhos espirituais. Filhos para Ele. Filhos para Ele. E meus irmãos, eu
lendo sobre esse assunto da fertilidade e de multiplicação no Novo Testamento, eu me assustei. Porque no Novo Testamento isso se acentua muito mais. No Novo Testamento isso toma outra proporção. Toma um outro patamar de multiplicação. Porque o que acontece é que o Espírito Santo, ao descer sobre a igreja, faz algo poderoso. Jesus, quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Olha o que acontece em Lucas capítulo 1, verso 34. Lucas 1, 34. Diz o seguinte, achou? Sim ou não? Sim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Maria não era casada, virgem, e o Senhor fala que ela teria um filho. É ou não é? Essa história? Teria um filho. E olha o que diz o verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O Espírito Santo veio sobre ela. E meus irmãos, acontece algo poderoso, porque Jesus, Ele cria uma noiva para si, mas uma noiva fértil. Uma noiva que pode gerar. Ele não cria uma noiva estéril. Ele não cria uma noiva que não pode fazer a diferença. Ele não cria uma noiva que somente se reúne porque é legal, é bacana estar com os irmãos. Ele cria uma noiva que é fértil. E olha o que acontece quando um grupo de 120 irmãos estavam orando. Atos capítulo 2, verso 40. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 40. Olha o que acontece com a noiva que Jesus cria, que é uma noiva fértil, que é uma noiva que multiplica-se, que é uma noiva que atrai, que é uma noiva bonita, que é uma noiva que atrai a si as pessoas. Olha o que diz Atos capítulo 2, verso 40. Com muitas, isso aqui depois de um contexto de busca do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo vem sobre a igreja, visita aqueles irmãos, eles são batizados em novas línguas, algo poderoso começa a acontecer ali, algo extraordinário começa a acontecer no meio daqueles irmãos, que o poder do Espírito Santo vem sobre eles, e olha o que acontece em Atos capítulo 2, verso 40, com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem, presta atenção nisso, a primeira multiplicação da igreja, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados, certo? E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Eram 120 pessoas e passaram a ser 3.120 pessoas. E na mesma semana, Atos 4:4, Atos capítulo 4, verso 4, na mesma semana, olha o que diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, porque isso foi depois dele ter pregado, ele foi preso, e olha o que acontece, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 homens. Em uma semana, uma comunidade de 120 pessoas passou para uma comunidade de 8.120 pessoas. Porque lá o Espírito Santo, o mesmo Espírito que veio sobre Maria, que gerou o noivo, esse noivo, Jesus, cria a sua noiva e coloca sobre ela o seu Espírito, e o Espírito vem potencializar a bênção que estava sobre o homem. E acontece que em uma semana, agregaram-se 8.000 pessoas batizadas em nome de Jesus. Fiquei imaginando um problema de Pedro.
Né, Zenha? Mas Pedro lá com 120 irmãos, vamos aumentar aqui, porque nós vamos crescer, fazer um puxadinho aqui para 300 pessoas, chamou o arquiteto. E na primeira semana, quando ele tinha já planejado o puxadinho para 300 pessoas, 300 cadeiras, se converte em 3.000 pessoas. Quantos cultos tem que fazer no domingo? 10, sei lá, um monte de culto. E depois de uma semana, ele falou, então tá, vamos aumentar o projeto. Faltou fé, vamos aumentar o projeto. Vamos fazer um projeto para 5.000 pessoas agora. Aí se converte em mais 5.000 pessoas, ele tinha 8.000 pessoas convertidas. Meus irmãos, e algo que começa a acontecer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 46 e 47, fala o seguinte: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, essa é a noiva fértil que eu e você fazemos parte. E a partir disso não existe mais relato que fale a proporção da multiplicação que acontecia no meio daqueles irmãos. Mas a palavra mostra que acontecia muita coisa, as pessoas estavam crendo, e milhões e milhões e milhões, e hoje nós estamos aqui, crendo neste Senhor, e fazendo parte desta igreja, que é uma igreja fértil, multiplicadora e abençoada. Você faz parte deste projeto. Você está inserido neste projeto. Esse projeto não é somente uma história para a gente ficar alegre e feliz, falar, Jesus vai voltar, vamos tomar ceia. Mas este projeto é um projeto que eu e você estamos inseridos neles. Projeto de crescimento, de expansão. Projeto onde a vida se manifesta. A vida é vida que nasce da morte. É vida que nasce da morte. Sabe, meus irmãos, a promessa do Espírito Santo veio sobre a igreja e misturou-se com a bênção que já estava sobre o homem. E sabe o que acontece? Uma explosão de fertilidade. Uma explosão de fertilidade. Acontece algo poderoso sobre as nossas vidas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que você é fértil. E eu orava, Senhor, por que a gente faz, que a gente anda, que a gente se mexe, que a gente faz festa, e não nasce. Não nasce. E meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração que nós estamos vivendo um período de infertilidade. Mas Ele quer que nós sejamos férteis em nome de Jesus. Ele quer que nós sejamos férteis em nome de Jesus. E hoje a esterilidade vai cessar-se da sua vida em nome de Jesus Cristo. A esterilidade espiritual vai cair, vai cessar. Vai acabar, porque você vai ser fértil em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por que a fertilidade ela se manifesta tão poderosamente sobre a igreja? Primeiro, eu já até falei, porque a promessa do Espírito Santo misturado com a bênção que estava lá do Éden se tornou uma explosão. Segundo, porque Deus, Ele nos fez para que nós dessemos fruto. Deus, Ele nos fez para que nós gerássemos filhos. Olha o que diz no versículo 1 de Isaías 54. Fala a seguinte frase: cante, ó estéril. Cante, ó estéril. Imagina você falar para estéril, fica feliz. Mas eu quero ter filho, mas fica feliz. Fica feliz. Mesmo que você não tenha vivido a realidade de ser bênção. Mesmo que você tenha vivido a realidade da esterilidade. Eu quero te falar uma coisa nessa noite.
O Senhor hoje muda a tua condição para fértil em nome de Jesus Cristo. Você vai gerar filhos para Ele. Você vai gerar filhos para Ele. Meus irmãos, presta atenção. Você pode ser a pessoa mais realizada financeiramente do mundo. Você pode ser a pessoa mais realizada nos seus projetos pessoais. Você pode ser o que for. Mas não existe realização maior no mundo do que gerar vidas para o Senhor. Não existe alegria maior do que você ver uma família ser restaurada pelo poder de Jesus Cristo. Não existe. Existe, pastor Edivaldo? Não existe. E é isso que o Senhor tem para nós, como igreja dele. Como igreja dele. O Senhor vai fazer uma virada na sua vida, meu irmão. O Senhor vai fazer uma virada no seu ministério, na sua célula, no seu GECEM. Se você está aqui nessa noite, eu quero falar para você, mulher, homem que está aqui, você é estéril, eu quero falar que o Senhor vai te abençoar e você vai ser fértil também no seu corpo, em nome de Jesus, porque o Senhor te fez para que você seja fértil. O Senhor vai te fazer fértil em todas as áreas, e isso reflete-se em tudo, porque quando eu cuido das coisas dele, ele cuida da minha vida. Eu conversava com uma pessoa hoje no culto da manhã, e ela testemunhava para mim. Ele começou a cuidar das coisas que Deus confiou a ele, e ele continuou trabalhando, mas ele começou a confiar, acreditar em injetar o coração dele naquele projeto. E meus irmãos, sabe o que aconteceu? Ele é dizimista fiel, e ele veio falar: olha, esse meu dízimo aqui, eu dava de 15 em 15 dias, agora virou meu dízimo da semana, porque é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Cuide das coisas do Senhor, sirva a Ele com todo o seu coração, que Ele vai cuidar de você. Sabe, eu quero falar uma coisa, muita coisa se levanta para te desestabilizar emocionalmente, para que aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida pare. Muita coisa vai se levantar, se levanta as nossas vidas para nos desestabilizar emocionalmente. Mas posicione-se crendo na palavra que Deus tem sobre a tua vida, meu irmão. O Senhor foi quem te chamou. Não foi a liderança dessa igreja, não foi o seu amigo, não foi o seu dirigente, foi Jesus que chamou você. Você está no projeto certo, fazendo a coisa certa, pensando as coisas corretas. Jesus quem te chamou. Não deixe que as distrações do mundo venham tirar seu foco. Até compartilhei com o pastor Edivaldo ontem no telefone. Eu tive uma situação essa semana que veio para tirar minha paz com relação à minha vida profissional. Tirar minha paz e meus olhos daquilo onde meus olhos precisavam estar. Eu falei: Senhor, está nas suas mãos. E eu não vou me preocupar com isso. Isso estava me trazendo muita preocupação. E eu vou continuar colocando os meus olhos aonde o Senhor quer que eu coloque. Meus irmãos, sábado, eu não trabalho de sábado. E no sábado se desenrolou toda a situação. Porque é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fale para quem está do seu lado isso. Fala para quem está do seu lado. Buscar. Fala para ele. Vê se ele entendeu isso. Amém? Presta atenção, irmão. Você transbordará, você será frutífero em nome de Jesus. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Deus pode curar a infertilidade, porém você precisa ter a mentalidade de crescer. Você precisa ter a mentalidade de alcançar. Você precisa ter a mentalidade de avançar. Você tem que ter a mentalidade de enxergar filhos, oportunidades. Você precisa ter a mentalidade de crescer. Sabe uma coisa que falta em nós? Falta em mim e você a mentalidade do céu. Por isso aquelas duas perguntas no começo. Jesus está voltando. Eu afirmo isso para vocês.
E fazem 2000 anos que ele está para voltar. Mas nós temos a visão voltada para hoje, para a nossa agenda, para os nossos compromissos. Mas Jesus está voltando. Mas nós temos a visão voltada ao nosso umbigo. Mas Jesus está voltando. Nós precisamos ter a mentalidade do céu, meus irmãos. Cada acontecimento que eu vejo relatado na televisão, fora aqueles que eu estou conversando com a Alice hoje, que estão escuros, que ninguém enxerga, todos apontam para a volta de Jesus. Todos apontam, todos. Até falava de manhã, o presidente norte-americano, é difícil você ver um político cumprir as coisas que fala, né? Ele cumpre tudo que ele fala, isso me assusta um pouco, porque ele falou que vai reconhecer fugiu o nome, Israel, Jerusalém como Estado de Israel. Isso me assusta, muito. Não assusta que eu tenho medo, porque eu não devo, mas mostra que está perto, porque isso vai causar uma reviravolta no mundo, que nós não temos noção do tamanho disso. Você precisa ter mentalidade do céu. Você precisa enxergar que Jesus está voltando. Jovens e adolescentes, galera do Mag Itaquera, pode ser que não dê tempo de vocês casarem. Então fica em casa. Não é verdade? Fica em casa. Falou, fica em casa. Não é pastor Edivaldo? Você vai fazer o casamento? Não, vai estar. Vai ter que arrumar quem faça o casamento. Irmãos, precisamos ter mentalidade do céu. Sabe uma coisa que nós precisamos mudar a nossa mentalidade? Presta atenção, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, que uma igreja, ela não pode ter limites. Nós limitamos a igreja. Uma igreja, ela não pode ter limites. Essa igreja, ela não tem limites, porque ela não está limitada a essas paredes, porque a nossa igreja estão nas células. As células são a igreja. Ela pode crescer, ela pode ir para todos os lados, porque se fosse pelo limite de espaço aqui, nós não conseguiríamos, mas a nossa igreja não está limitada. Sabe, meus irmãos, outra coisa tem que mudar a nossa mentalidade. Nós não fazemos células para sermos grandes, nós fazemos células para alterar a realidade das pessoas que estão ao redor da nossa vizinhança, ao redor das pessoas que estão lá, sabe, seu vizinho. Nós fazemos células para alcançar, porque a igreja não tem limites. A igreja não tem limites. A igreja não tem limites. A célula, ela não é estratégia. Célula é igreja. A célula impede que nós sejamos domingueiros, porque a vida da célula faz com que nós nos relacionemos dia após dia, dia após dia, dia após dia. E quando nós nos reunimos aqui aos domingos, é para celebrarmos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós precisamos entender isso, mudar a mentalidade. Precisamos enxergar a igreja como família e não como um programa de domingo. Quer assistir um programa de domingo? Assiste Faustão. Assiste Silvio Santos. Mas aqui não é um programa, aqui é a família reunida, é a noiva reunida, a noiva de Jesus Cristo. Estamos juntos aqui. Sabe, meus irmãos, para mim nada tem de mais importante do que estar com a minha família. Quando eu vejo na agenda que tem um dia que nós vamos estar juntos em casa, eu valorizo aquele dia mais do que tudo, porque é o dia que eu vou estar com a minha família. É bom estar com a família, não é? É bom ou não é? Aqui está a família de Jesus Cristo. Aqui está a noiva reunida. Sabe outra coisa que a gente precisa mudar a mentalidade? Muitos de nós têm a mentalidade de que o crente que lê a Bíblia e ora é um crente especial. Ele lê a Bíblia e ele ora. Olha, precisamos mudar essa mentalidade. Se você pegar o número de horas livres que você tem ao dia, e você fizer um negocinho de meia hora, irmão, estou falando aqui, se o pastor Ludovico vai ver a mensagem depois, ele vai até me chamar, tem meia hora, ele vai me chamar atenção, mas pastor, me perdoa, meia hora, irmão, você tiver meia hora para ler a Bíblia e orar, não vai mudar em nada a sua agenda, e você vai ser muito abençoado. Começa assim, meia hora, 40, 45, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco você vai ver, a sua vida toda está voltada a isso. Sabe, meus irmãos,
Uma última mentalidade nós temos que mudar. Uma última mentalidade que a gente precisa mudar. Muitos de nós enxergam o envolvimento com o corpo de Cristo, com a célula, por exemplo, nós vamos começar os encontros de paz agora. Muitas pessoas enxergam esse envolvimento como trabalho. E trabalho cansa. Trabalho dá trabalho. Liderar célula, eu vejo como não é trabalho, meus irmãos, é servir. Servir. Você foi chamado para servir. A igreja foi chamada para servir. Servir aqueles que precisam. Servir da palavra de Deus. Servir em amor. Lavar os pés. Jesus, na sua condição, você cantou aqui nessa noite que Ele é o centro de tudo. Você não cantou isso? Ele é o centro de tudo. Ele é o princípio e o fim. De eternidade a eternidade. E Ele lavou o pé dos caras. E a gente enxerga, liderar uma célula não é trabalho, é pesado, é difícil, não sei. Não sei se eu quero, não sei se Deus chamou sim, meu irmão. Deus nos chamou para que nós geremos filhos espirituais, filhos para Ele. Deus nos chamou para isso. Isaías 54, verso 2, diz o seguinte. Isaías 54, verso 2, tem no telão. E está grifado 4 palavras-chave. Alargue o lugar da sua tenda. Qual que é a primeira palavra grifada? Alargar. A segunda? Sempre. Terceira? Estique. E quarta? Firme. Então vamos lá. Alargar, estender, esticar e firmar. Mais uma vez. Alargar, estender, esticar e firmar. São 4 ações. Alargar as estacas da tenda significa colocar a mão no arado. Significa sair da zona de conforto. Significa colocar a cara, dar a cara para bater, ir fazer, ir tomar atitude, porque as estacas não se alargam sozinho, mas precisa de trabalho, precisa de empenho, precisa de lágrima, precisa de suor, precisa de sangue. Filho é gerado no esforço. Você tem que gerar ele. Você tem que falar para ele. O Senhor te chamou para isso, meu irmão. Para que você gere. Então, alargar as estacas da tenda, estender bem as cortinas da sua tenda, não impedir, esticar suas cordas e firmar suas estacas exige força, exige empenho seu. E sabe, no versículo 3, 54:3, olha o que diz. Aí, depois de você trabalhar, olha o que fala, que você vai precisar de bastante espaço. Para o quê? Você precisa de bastante espaço para quê? Sua família em crescimento. Aí olha o que vai falar. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Você vai tomar posse de bairros inteiros em nome de Jesus. Você vai repovoar bairros abandonados, meus irmãos. O Senhor vai fazer uma obra poderosa, porque Ele nos chamou para que nós sejamos férteis. Guanazes não vai ser mais o mesmo. Ferraz não vai ser mais o mesmo, Poá não vai ser mais o mesmo, Arthur Alvim, Vila Ré e os bairros todos ao nosso redor não serão mais o mesmo, porque nós vamos tomar posse de bairros inteiros em nome de Jesus. Eu creio nessa igreja, irmãos. É nisso que eu creio. Eu creio na igreja que avança. Eu não creio numa igreja parada, que assiste, mas eu creio numa igreja que avança, que prega, que fala, que cura, que restaura, que liberta, porque o Jesus dessa igreja está vivo. O Jesus dessa igreja está vivo. O nosso desafio tem que ser sério, irmãos. O nosso desafio tem que ser sério, porque o Senhor nessa noite está nos tirando da condição de estéreis e nos colocando na condição de férteis. E o que você vai fazer com isso? Nós temos muitos projetos. Você tem a sua célula que você pode evangelizar, levar para ela. Em agosto nós vamos começar aqui, meus irmãos, um grande mover de encontros de paz que essa comunidade nunca viu antes.
Vão ser no mínimo 100 encontros acontecendo semanalmente em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Já temos 4, está conversando com o pastor Ramiro agora, tem 4 já acontecendo. E deve ter mais, tem mais 2 ali com o Peterson, 2 ou 3, Peter, quantos são? 4 também, já tem. Começa amanhã também, 8, 9, 10. Irmãos, você viu, quem foi pescar e viu aqueles peixes na flor d'água assim, batendo na boquinha, esperando você jogar o... Quem já viu isso já? E tem uns que até ceva antes, né, da comida, nem precisa cevar. Os peixes estão assim, e nós estamos assistindo, batendo palma, que bonitinho, eles abrem a boquinha, né? Eu vou orar por você hoje à noite. Não, irmãos, nós temos que avançar como igreja. Nós temos que avançar como igreja. Nós temos que avançar como família, nós temos que avançar como noiva. O Senhor nos chamou para avançarmos em nome de Jesus. Não tenha medo de pregar o evangelho. Chega lá no seu vizinho e fala assim: olha, a minha igreja, pode falar assim, a minha igreja vai fazer uma campanha de oração de 8 semanas na sua casa. Fala 8 semanas que eles gostam. 8 semanas na sua casa, vai ser restaurador. Irmãos, eu já fiz encontro de paz. E o que Deus faz no encontro de paz não tem como escrever. Não tem como falar assim, é isso. Porque Deus transforma o lar que abre para receber a palavra dEle. Procure o seu dirigente, fala, eu estou com 5 encontros já. Dá problema para o seu dirigente? Dá trabalho, né, pastor Edivaldo? Coloca, envolva-se. Vem para cima. Abrace, convide, pregue, fale, ore. Mas nós possamos ser a noiva ativa, frutífera do Senhor. Eu queria repetir a pergunta agora. Mesma pergunta. Compartilha com o seu irmão qual a sua resposta para essas perguntas de novo, dentro do que você ouviu aqui agora. O que você faria se Jesus te avisasse que voltaria amanhã às 16 horas, o que você faria? Se Cristo está às portas, qual o significado hoje daquilo que é daquilo que é a sua prioridade da sua vida? Sabe, meus irmãos? Responda e depois eu falo isso. Responda para ele. Responda para o seu irmão. O pessoal do Ministério de Música pode subir. Amém? Falou para ele? Presta atenção. Conclusões finais. Nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Temos a bênção, somos a noiva. Em nós existe uma explosão de fertilidade, meus irmãos. Basta eu e você abrirmos a nossa boca, que algo poderoso pode acontecer. Preste atenção em outro detalhe. Eu orava, compartilhei com a minha esposa ontem. A Bíblia fala que a Nova Jerusalém, as ruas seriam como? De ouro. Só, irmão, você pisando lá, mas nisso já o sapato, né? Rô de ouro. Só Ronaldo, rô de ouro, cara. Aqui nessa terra, o homem mata pelo ouro. Aqui nessa terra, o homem mata o seu semelhante pelo ouro. Aqui nessa terra, as ruas, alguns cospem, jogam no lixo. Mas a palavra diz que lá, essa é a mentalidade do céu, irmãos, lá, as ruas serão de ouro. E o que vai ter valor lá, vão ser as vidas que vão ser tiradas daqui para habitar a Nova Jerusalém. Aonde tem que estar a nossa prioridade? No ouro ou nas vidas?